Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 33. Perigos que defrontam a juventude. Os hábitos determinam o destino. Na infância e na mocidade, o caráter é extremamente impressionável. Deve ser adquirido então o domínio de si mesmo. Exercem-se no círculo da família, ao redor da mesa, influências cujos resultados são duradouros como a eternidade. Acima de quaisquer dotes naturais, os hábitos estabelecidos nos primeiros anos decidem se um homem será vitorioso ou vencido na batalha da vida. A juventude é o tempo da semeadura. Determina o caráter da colheita para esta vida e para a outra. Disciplina própria e condescendência própria. O mundo está entregue à condescendência com as suas próprias inclinações. Abundam erros e fábulas. Multiplicam-se os ardis de Satanás para destruir as almas. Todos quantos querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus têm de aprender as lições da temperança e do domínio de si mesmo. Os apetites e paixões devem ser mantidos em sujeição às mais elevadas faculdades do espírito. Esta disciplina de si mesmo é essencial àquela resistência mental e visão espiritual que nos habilitarão a compreender e praticar as sagradas verdades da Palavra de Deus. É por esta razão que a temperança tem seu lugar na obra de preparação para a segunda vinda de Cristo. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Os jovens devem ter ideias amplas e planos sábios, para poderem tirar o maior proveito de suas oportunidades e apanhar a inspiração e a coragem que animaram os apóstolos. Diz João: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Elevada norma é apresentada perante a mocidade, e Deus a convida a entrar em serviço real para ele. Moços de coração sincero, que se deleitam em ser alunos na escola de Cristo, podem fazer grande obra pelo Mestre, se tão somente derem ouvidos à ordem do comandante, ao ressoar ela ao longo das fileiras até o nosso tempo. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Perigo de negligenciar a educação e o preparo especial. Os jovens que desejam ingressar no campo como pastores, colportores ou angariadores devem primeiro receber um conveniente grau de educação mental, assim como um preparo especial para a sua vocação. Os que são pouco educados, despreparados e incultos não estão em condições de ingressar num campo em que a poderosa influência do talento e da educação combatem as verdades da Palavra de Deus. Tampouco saberão eles enfrentar com êxito as estranhas formas de erros religiosos e filosóficos combinados, para expor, os quais se requer o conhecimento de verdades científicas, assim como escriturísticas. O brilhantismo não assegura o êxito. Não é verdade que os mais inteligentes jovens sejam sempre os que mais êxito conseguem. Quantas vezes homens de talento e educação têm sido colocados em posições de confiança, demonstrando-se um fracasso. Seu brilho tinha a aparência de ouro, mas quando provado, mostrou-se apenas ouropel e escória. Fizeram de sua obra um fracasso devido à falta de fidelidade. Não eram industriosos e perseverantes e não iam ao fundo das coisas. Não estavam dispostos a começar do início da escada, subindo mediante paciente labor, lance após lance, até chegar ao topo. Caminharam nas faíscas que eles mesmos acenderam. Não confiaram na sabedoria que só Deus pode dar. Sua falha não proveio de falta de ensejo, mas de sobriedade. Não sentiram que suas vantagens de educação lhes eram de valor, e assim não avançaram como poderiam ter feito, no conhecimento de religião e ciência. Seu espírito e caráter não foram equilibrados por elevados princípios de justiça. Não há virtude na ignorância. Julgavas da mais alta importância obter uma educação científica. Não há virtude na ignorância, e não é certo que necessariamente os conhecimentos atrofiem o crescimento cristão.
Se, porém, tu os buscares, dirigido por princípios, tendo em vista o objetivo certo e sentindo sua obrigação para com Deus, de usares tuas faculdades para o bem dos outros e para promoveres a glória de Deus, os conhecimentos te ajudarão a alcançar este fim. Isso te ajudará a pôres em exercício as faculdades que Deus te concedeu e empregá-las em seu serviço. Preferindo o lado da desgraça. A palavra divina julgar-nos-á a cada um de nós no grande dia final. Os rapazes falam acerca de ciência, e sua sabedoria está acima do que está escrito. Buscam explicar os caminhos e obras de Deus, de modo a satisfazer a própria compreensão finita. Tudo isso, porém, é deplorável fracasso. A verdadeira ciência e a inspiração se acham em perfeita harmonia. A falsa ciência é um tanto independente da divindade. Não passa de pretensiosa ignorância. Esse enganoso poder tem cativado e escravizado a mente de muitos, os quais preferiram as trevas à luz. Colocaram-se ao lado da incredulidade, como se duvidar fora virtude, indício de elevação de espírito, quando, ao contrário, é sinal de espírito demasiado fraco e estreito para perceber a Deus em suas obras criadas. Não poderiam sondar o mistério de sua providência, ainda que com todas as suas forças o estudassem por toda a vida. E porque as obras divinas não podem ser explicadas por mentes finitas, Satanás traz sobre eles seus sofismas e enreda-os nas malhas da incredulidade. Caso esses duvidosos se ponham em íntimo contato com Deus, ele tornará claros seus desígnios, a compreensão deles. Poder destrutivo da dúvida. Não há desculpa para a dúvida ou ceticismo. Deus tomou amplas medidas para estabelecer a fé de todos os homens, caso eles estejam dispostos a tomar sua decisão em face da força das evidências. Se, porém, esperam que sejam removidas todas as aparentes objeções para então crerem, nunca virão a ficar estabelecidos, arraigados e firmados na verdade. Deus nunca afastará todas as aparentes dificuldades de nosso caminho. Os que desejam duvidar encontrarão ensejo para isso. Os que desejam crer acharão abundância de provas em que basearem a fé. É inexplicável a atitude de alguns, inexplicável mesmo para eles. Esses andam flutuando sem uma âncora, jogados daqui para ali na cerração da incerteza. Bem logo, Satanás se apodera do leme e dirige-lhes o frágil batel a seu bel prazer. Ficam sujeitos à sua vontade. Não houvessem essas mentes dado ouvidos a Satanás e não teriam sido enganadas pelos seus sofismas. Houvessem permanecido firmes ao lado de Deus e não teriam ficado confundidas e perplexas. Fracasso em pôr em uso prático os conhecimentos adquiridos. Mas, jovens, se embora alcanceis muito conhecimento, deixardes de pôr em uso prático esse conhecimento, deixareis de alcançar seu objetivo. Se ao obterdes educação vos tornares tão absortos em vossos estudos que negligencieis a oração e os privilégios religiosos, tornando-vos descuidosos e indiferentes quanto ao bem-estar da vossa alma, se deixareis de aprender na escola de Cristo, estareis vendendo vossos direitos de primogenitura por um guisado de lentilhas. O objetivo pelo qual estáis adquirindo a educação não deve ser perdido de vista, por um momento sequer. Deve ser aperfeiçoar e dirigir vossas faculdades, de modo a vos tornardes mais úteis e serdes uma bênção aos outros, até o limite da vossa capacidade. Se, ao obter conhecimentos, aumentares o vosso amor a vós mesmos e a vossa tendência a recusar-vos a assumir responsabilidades, será melhor que desistais de educar-vos. Se amardes e idolatrardes os livros, permitindo que se interponham entre vós e os vossos deveres, de modo que vos sintais relutantes em abandonar vossos estudos e vossas leituras para fazer um trabalho necessário que alguém terá que fazer, deveis então restringir vosso desejo de estudar e cultivar o amor ao fazer os trabalhos em que não tendes interesse agora. Quem for fiel no pouco,
será também fiel nas grandes realizações. Males da inação física e da excessiva atividade mental. O corpo todo se destina à ação, e a menos que as capacidades físicas sejam conservadas sadias mediante exercício ativo, as capacidades mentais não poderão ser usadas muito tempo na maior produtividade. A inação física, que parece quase inevitável na sala de aula, juntamente com outras condições insalubres, faz da referida sala um lugar penoso às crianças, especialmente as de constituição fraca. Não admira que tantas vezes o fundamento de uma longa vida de enfermidades seja lançado na sala de aula. O cérebro, o mais delicado de todos os órgãos, e aquele de que se deriva a energia nervosa do organismo todo, é o que sofre o maior dano. Forçado a uma atividade prematura ou excessiva, e isto sob condições insalubres, debilita-se e muitas vezes os maus resultados são permanentes. Fugindo a encargos e labuta, experiência de 2 jovens. Estes jovens têm em casa deveres que passam por alto. Não aprenderam a levar a sério o dever e assumir as responsabilidades domésticas que lhes cabem. Possuem uma mãe fiel e prática, a qual tem levado muitas cargas que os filhos não deveriam haver permitido que ficassem sobre ela. Nisto deixaram de honrar sua mãe. Não partilharam dos encargos do pai, como era seu dever, negligenciando honrá-lo como deviam. Seguem a inclinação de preferência ao dever. Têm seguido na vida uma direção egoísta com o fugir a encargos e trabalhos, deixando de obter uma valiosa experiência de que, se querem ter êxito na vida, não podem consentir em ser privados. Eles não têm sentido a importância de ser fiéis nas pequeninas coisas, nem na obrigação para com seus pais, de ser verdadeiros, íntegros e fiéis nos humildes, singelos deveres da vida que se lhe encontram pela frente. Passam por alto os ramos comuns de conhecimento, tão necessários à vida prática. Recreação versus divertimentos. Há diferença entre recreação e divertimento. A recreação, na verdadeira acepção do termo, recriação, tende a fortalecer e construir. Afastando-nos de nossos cuidados e ocupações usuais, ela proporciona descanso ao espírito e ao corpo, e assim nos habilita a voltar com novo vigor ao sério trabalho da vida. O divertimento, por outro lado, é procurado com o fim de proporcionar prazer, e é muitas vezes levado ao excesso. Absorve as energias que são necessárias para o trabalho útil, e desta maneira se revela um estorvo ao verdadeiro êxito na vida. Alegria insensata. Nossa recreação não deve se constituir de cenas de alegria insensata, tomando a forma de ridículo. Podemos conduzir-nos de maneira que elevemos e beneficiemos aqueles com quem nos associamos, melhor qualificando-nos, como também a eles, para com mais êxito atendermos aos deveres que sobre nós recaem, como cristãos que somos. As danças modernas. A dança de Davi em júbilo reverente perante Deus tem sido citada pelos amantes dos prazeres para justificarem as danças modernas da moda. Mas não há base para tal argumento. Em nosso tempo, a dança está associada com a extravagância e as orgias noturnas. A saúde e a moral são sacrificadas ao prazer. Para os que frequentam os bailes, Deus não é objeto de meditação e reverência. A oração e o cântico de louvor seriam percebidos como que estando deslocados nas reuniões deles. Esta prova deve ser decisiva. Diversões que tendem a enfraquecer o amor pelas coisas sagradas e diminuir nossa alegria no serviço de Deus não devem ser procuradas por cristãos. A música e dança, em jubiloso louvor a Deus, por ocasião da mudança da arca, não tinham a mais pálida semelhança com a dissipação da dança moderna. A primeira tendia à lembrança de Deus e exaltava seu santo nome. A última é um ardil de Satanás, para fazer os homens se esquecerem de Deus e o desonrarem. Procurando satisfação em divertimentos e prazeres. O inimigo busca, por muitas maneiras, desviar-nos o espírito do estudo da palavra.
Muitos leva ele a buscar satisfação em divertimentos e prazeres que parecem desejáveis ao coração carnal. Mas os verdadeiros filhos de Deus não procuram sua felicidade neste mundo. Buscam as perduráveis alegrias de um lar na cidade eterna, onde Cristo habita e onde os remidos receberão as recompensas da obediência aos mandamentos de Deus. Estes não desejam as diversões transitórias, baratas desta vida, mas a duradoura bem-aventurança do céu. Pensamentos tolos e conversação fútil. Por que não conservar a mente fixa nas insondáveis riquezas de Cristo, a fim de que possais apresentar a outrem as joias da verdade? É possível fazer isso enquanto condescendermos com um espírito ocioso e desassossegado, sempre a buscar algo que satisfaça os sentidos, algo que divirta e provoque uma risada insensata? Não devemos pôr nossa mente em coisas como estas, quando há para nós riquezas insondáveis. Levará toda a eternidade para compreendermos as riquezas da glória de Deus e de Jesus Cristo. Mas as mentes que se ocupam com leituras frívolas, com contos excitantes ou com a busca de divertimentos, não demoram o pensamento em Cristo, nem podem regozijar-se na plenitude de seu amor. A mente que encontre prazer em pensamentos insensatos e conversação fútil é tão destituída da alegria que vem de Cristo como eram as colinas de Gilboa, do orvalho e da chuva. A roda viva do excitamento. As cidades modernas estão rapidamente se transformando em Sodomas e Gomorras. Numerosos são os dias de folga. O torvelinho da agitação e do prazer desvia milhares de pessoas dos austeros deveres da vida. Os esportes enervantes, o teatro, as corridas de cavalo, os jogos de azar, as bebidas e os bacanais excitam ao máximo todas as paixões. A juventude é levada de roldão pela onda popular. Os que se deixam dominar pelas diversões abrem a porta para um dilúvio de tentações. Dedicam-se a divertimentos sociais e a irrefletida alacridade. Passam de uma a outra forma de dissipação, até perderem tanto o desejo como a capacidade de viver de maneira útil. Esfriam as aspirações religiosas. Debilita-se a vida espiritual. As mais nobres faculdades da alma, numa palavra, tudo quanto liga o homem ao mundo espiritual é envilecido. Reuniões sociais. Muitos permitem aos jovens frequentarem reuniões sociais, julgando que o divertimento é essencial à saúde e à felicidade. Quantos perigos, no entanto, nesta orientação! Quanto mais satisfeito o desejo do prazer, tanto mais cultivado ele é, e mais forte se torna. A experiência da vida forma-se largamente da satisfação do próprio eu nas diversões. Deus nos manda estar em guarda. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Frivolidade, um perigo. Um modelo só é dado aos jovens. Mas como a vida deles se compara com a vida de Cristo? Sinto-me alarmada ao testemunhar por toda parte a frivolidade de jovens, moços e moças que professam crer na verdade. Parece que Deus não está em suas cogitações. Tem a mente cheia de tolices. Sua conversa não passa de um falar vazio, frívolo. Tem o ouvido agudo para a música, e Satanás sabe que órgãos excitar, animar, absorver e encantar a mente, de modo que Cristo não seja desejado. Falta o anseio espiritual da alma em busca de conhecimento divino e de crescimento na graça. A condescendência rouba ao cérebro o seu poder. A mesma testemunha que registrou a profanidade de Belsazar está presente conosco aonde quer que vamos. Jovens, moços e meninas, talvez não reconheçais que Deus vos está contemplando. Podeis julgar que estáis na liberdade de dar vazão aos impulsos do coração natural, que podereis contemporizar com leviandades e futilidades. Mas de todas essas coisas terei de dar conta. Conforme semeais, haveis de colher. E se tirardes os alicerces de vossa casa, roubando ao cérebro a sua nutrição e aos nervos o seu poder, mediante a dissipação e a condescendência com o apetite e a paixão, tereis de prestar contas àquele que diz: conheço as tuas obras. O prazer indiscriminado atrofia a mente.
Assim como o comer apressadamente o alimento temporal é prejudicial à saúde física, da mesma forma, o guloso deglutir de tudo que tem a semelhança de prazer atrofia a mente, levando-a a recusar o alimento espiritual que lhe é apresentado. A mente é educada a ansiar pelo prazer como o ébrio anseia pela taça de licor. Parece impossível resistir à tentação. O pensamento sóbrio torna-se-lhe sem sabor, porque a apresentação não satisfaz. Não existe nada de aprazível na ideia de ler e estudar as palavras da vida eterna. Divertimentos perigosos. Qualquer diversão que os desqualifique para a oração secreta, para a devoção junto ao altar de oração, ou para tomar parte na reunião de oração, não é segura, mas sim perigosa. Condescendência com o apetite prejudica a saúde do corpo e da alma. Tomas em consideração, jovem, que ao escolheres teus princípios de ação e submeter o espírito a influências, estás formando teu caráter para a eternidade? Não podes ocultar coisa alguma a Deus. Podes praticar maus atos em segredo, mas não ficam ocultos de Deus e dos anjos. Eles veem esses atos e tens de defrontá-los de novo. Deus não está satisfeito contigo. De ti é exigido estares muito mais adiantado em conhecimento espiritual. Com todos os privilégios e oportunidades que Deus te concedeu, não tens obras correspondentes. Tens um dever para com os outros, e um dever compreendido imperfeitamente será executado imperfeitamente. Há enganos e erros que não só são prejudiciais a ti mesmo, mas ajudam a tornar outros presos a práticas erradas. Tens hábitos alimentares que praticas em detrimento da saúde do corpo e da alma. Teus hábitos têm sido intemperantes, segundo os hábitos e costumes do mundo, e tua saúde tem sofrido por sua contemporização com o apetite. O cérebro se tornou anuviado, e nunca terás pensamentos claros, puros, antes que teus hábitos e práticas estejam de acordo com as leis de Deus na natureza. Fugir das tentações. Evita cair em tentação. Quando tentações te cercam e não podes controlar as circunstâncias que te expõem a elas, então podes reclamar a promessa de Deus e com confiança e consciente poder exclamar: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Existe força para todos vós em Deus, mas nunca sentireis necessidade desta força, que unicamente pode salvar-vos, a não ser que sintais vossa fraqueza e pecaminosidade. Jesus, teu precioso Salvador, chama-te agora para tomar posição firme sobre a plataforma da eterna verdade. Se sofreres com ele, ele te coroará com glória em seu reino eterno. Se estás disposto a tudo sacrificar por ele, então ele será teu Salvador. Se, porém, preferires seguir teu próprio caminho, continuarás a andar em trevas, até que seja tarde demais para assegurar-te da recompensa eterna. Entreter ambições justas. Ama a justiça, porque é justiça, e analisa teus sentimentos, tuas impressões à luz da palavra de Deus. A ambição mal dirigida te levará à tristeza, tão certo como é a ela cederes. Tento apanhar as próprias palavras e expressões que foram proferidas em referência a esse assunto, e enquanto a pena hesita por um momento, vem-me à mente as palavras apropriadas, e quero que me entendas. Entretém uma ambição que traga glória a Deus, porque é santificada pelo Espírito Santo. Deixa que o óleo santo, que procede dos 2 ramos de oliveira, arda com santo brilho sobre o altar de tua alma. A obra desses 2 ramos de oliveira representa a riquíssima comunicação do Espírito Santo.